E aí, investidores, hoje a gente está aqui para falar do RPR11, saiu o relatório gerencial, esse fundo que chama a atenção dos investidores. Estou aqui no Funds Explorer, vocês gostam desse site aqui, eu também gosto bastante, um site que apresenta várias informações reunidas do fundo imobiliário. Então, o RPR11 cotado atualmente em R$ 103,00. E olha só o que chama atenção nesse fundo, galera. Dividend yield desse mês, 1,56%. Isso aqui, para quem não sabe, para quem está começando agora, é líquido, tá? É líquido de imposto, não tem desconto nenhum. 1,56% de yield. E o patrimônio dele aí próximo de R$ 1 bilhão. E uma coisa que chama a atenção também, né? Para mim, pelo menos, deveria estar mais alto esse indicador aqui. Preço sobre valor patrimonial dele, 1,02, considero até baixo, dada as circunstâncias do fundo imobiliário, é um fundo que paga bastante, mas ao mesmo tempo, né, eu preciso avisar vocês que é um fundo que tem um risco elevado, tá? Um risco maior. Bom, procurando aqui algumas outras informações, aqui depois a gente vai ver no relatório gerencial, tá, pessoal? A parte de taxas, só quero mostrar para vocês duas coisas, né? O primeiro é o yield dele aí dos últimos 12 meses, pagou quase 20%, de yield nos últimos 12 meses e mais de 50% desde o seu IPO. Diga-se de passagem, o fundo aí teve início lá em agosto de 2020. E uma coisa também que eu preciso avisar vocês, que esse fundo tem a questão da volatilidade. Tanto aí no pagamento dos seus proventos, tá? Vamos ver aqui que fica melhor. Ó, tem mês que paga bastante, tem mês que diminui, cai bastante, aí sobe de novo, aí cai de novo. Então é aquele fundo que fica daquele jeito, né? Sobe, cai. Não é aquele fundo que tem aquela constância, beleza? É importante saber disso na hora de investir. Também aí no preço da cota, olha só, o preço da cota cai, aí sobe, aí cai um pouquinho, aí sobe de novo, aí cai mais um pouco, aí sobe. Então é aquilo, sobe, desce. Precisa entender isso antes de investir no fundo imobiliário. E uma coisa antes da gente ir para o relatório gerencial, pessoal, só avisar vocês, né, que ele comunicou recentemente o mercado o encerramento do prazo do direito de preferência das suas sobras e do montante adicional da 7ª emissão de cotas. Então o fundo fez uma nova emissão de cotas. Isso é interessante, mostra que o fundo está crescendo, né? Está aumentando aí o seu patrimônio, a sua base de cotas e, consequentemente, a sua base de cotistas. Agora aqui no relatório gerencial do RPR11, do último mês que a gente tem, ele é um fundo, pessoal, que investe em CRIs pulverizados, tá? Então, assim, tem um risco maior justamente por serem CRIs pulverizados, não são CRIs reunidos, vamos dizer assim. E, de forma geral, né, são em loteamentos, prédios e casas, o que aumenta um pouco mais o risco. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho das taxas, né? Taxa de administração 0,25 ao ano, com um mínimo de 15 mil por mês. E taxa de gestão de 0,95 ao ano do patrimônio líquido e tem uma taxa de performance até muito interessante, né? 20% do que exceder a inflação mais 7% ao ano. Então, assim, a taxa de performance, ela leva em consideração um benchmark muito agressivo, né? IPCA mais 7% ao ano não é para qualquer um. Então, o fundo RPR11 realmente é um fundo, né, que chama atenção justamente por esses pontos. É um fundo realmente muito agressivo. Aqui tá falando no comentário do gestor, pessoal, vou resumir, tá, para não ficar aquele vídeo longo, aquele vídeo cansativo, que os empreendimentos da carteira continuam em boa performance e estão apresentando aí essas rentabilidades, né? Olha só, as variações nas arrecadações das operações que apresentam maior variação na arrecadação foram esses valores aqui, 15%, 2%, 24% e 4,86%. A alocação do FDIC Residência, operação coordenada e co-investida pelo Banco Itaú, foi concluída. O FDIC possui mandato para a cessão de recebíveis imobiliários, desde que os cedentes cumpram os requisitos de crédito, sendo os principais ter a diligência jurídica satisfatória e ceder ao fundo o dobro em recebíveis do volume recebido, 50% de subordinação. Diga-se de passagem, pessoal, a remuneração da cota sênior investida pelo fundo é de CDI mais 10% ao ano. Então, assim, são operações que o fundo faz que ele tem mais risco, mas que também tem um retorno muito interessante. Olha só, CDI mais 10% ao ano não é brincadeira, né? Então, interessante pra caramba também. Após a finalização das alocações, a taxa média do fundo subiu, IPCA mais 12% ao ano. Como eu disse, né, taxa média IPCA mais 12% ao ano realmente é de tirar o chapéu. E em relação ao CDI, taxa média de CDI mais 10%. Então, muito interessante também.
fundo possui ainda 4,7 milhões em resultados acumulados de operação que poderão ser utilizados para distribuição de rendimentos no próximo mês. Então já está pagando bem, ó, já está pagando bem, o fundo ainda pode aumentar ainda mais esse rendimento. Nesse mês, olha só, ele pagou 1,62. Talvez no próximo mês ele está indicando que pode aumentar ainda mais essa distribuição dos rendimentos. As novas operações invariavelmente possuem razões de garantia mais robustas do que as operações previamente em carteira. A gestão empenha-se em readequar o perfil das operações e entregar não apenas maior diversificação, mas também retornos e garantias mais adequados a cada momento de mercado. Beleza. Considerações macroeconômicas, pessoal, tá falando em relação à deflação, tá, e tudo mais, mas isso aqui é um assunto que eu não vou ficar trazendo aqui, até porque o fundo ele tem proteção contra a deflação, a gente vai ver daqui a pouco, então não se preocupe muito quanto a isso. Eventos subsequentes, aqui é importante, as alocações planejadas para os recursos captados na última oferta foram finalizadas, então bem interessante, e o pipeline de novas operações em negociação já ultrapassa 400 milhões de reais. Então o fundo aí pegou as alocações dos recursos captados e já tá trabalhando nelas, né? Já pegou a captação e já está aplicando em novas operações. Isso é muito interessante, né? Mostra uma gestão bem eficiente, bem ativa. Bom, aqui nas receitas do fundo, receitas e despesas, né? DRE do fundo imobiliário, a receita do fundo, pessoal, ela também é muito volátil, né? Olha só, março, 9 milhões. Abril, 11 milhões. Maio, 12. Junho, 11. Aí julho 13, agosto 19. Então assim, tem uma certa volatilidade, o que consequentemente, olha só, impacta na distribuição por cota 1,65, aí subiu para 1,84, aí subiu para R$ 2,01, caiu para 1,85. Depois caiu pra caramba para 1,20, aí depois subiu para 1,62. Claro que tudo isso aqui tem uma justificativa, tá? Às vezes tem alguns momentos que são sazonais para os investimentos que o fundo faz, então tudo isso tem uma lógica, tá? Não é brincadeira, não é Romero Brito isso aqui. Então, assim, vocês precisam entender que tudo isso aqui tem uma lógica, só que mesmo assim tem volatilidade, tá? Só para que vocês saibam que é importante ao investir no fundo imobiliário. Aqui um comparativo entre o RPR e NTNB, a taxa NTNB. Via de regra, o fundo ultrapasse muito a NTNB, olha só, o percentual sobre a NTNB é sempre muito bom, inclusive nesse mês de agosto, destaque 1.400%. Então assim, tá até falando aqui, ó, o rendimento real do fundo em agosto de 2022 foi o melhor desde a listagem. Então nesse mês aqui, com certeza é um marco para o fundo imobiliário, bem interessante saber disso. E o fundo permanece consistentemente distribuindo rendimentos acima do benchmark, média de 4,67% ao ano, acima do IPCA, mais 7% ao ano. E acima da NTNB, de melhor taxa, média de 8,53% ao ano, acima do rendimento líquido da NTNB. Operações na carteira. Bom, tenho certeza que vocês conhecem, né, algumas aqui, então não vou precisar ficar falando sobre cada uma delas. Mas aqui, ó, tem várias diversificadas, né, pessoal? Tem uma diversificação muito legal no nosso país. São Paulo, Bauru. Tem aqui em Minas, Extrema. Aqui em Minas Gerais, Divinópolis, pertinho aqui da minha cidade também. Então, assim, várias regiões e vários lugares aí do nosso Brasil, ó. Sergipe, Aracaju, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Maceió, Caldas Novas, Lagoa Parque. Então, assim, tem vários empreendimentos e vários lugares. Aqui tem vários outros também, ó, Olímpia, São Paulo, acredito que vocês conheçam também. Então, assim, vários empreendimentos que o fundo tem. E como eu disse, tem uma diversificação até legal por estado. Não é tão diversificado assim, mas é um fundo que tem uma diversificação bacana. Em relação, olha só, é muito pulverizado, tá? É muito mesmo pulverizado. Então, tem isso aumenta o risco do fundo, porque assim, o fundo ele precisa ter uma diversificação, mas a partir do momento que ele começa a pulverizar, aí aumenta mais o risco ainda, tá? Operações na carteira, pessoal, aqui é importante olhar também, né? Não vou olhar um a um aqui, mas alguns nomes aqui em Olímpia, por exemplo, Hotbit, que eu conheço, em Goiânia também conheço alguns, enfim, vários investimentos e empreendimentos que o fundo tem e que, via de regra, apresentam taxas excelentes. Olha só.
A média da taxa é inflação mais 12,24% ao ano. Como eu disse, taxas excelentes, né? Inclusive, isso é a taxa média, tá, pessoal? Muitos, inclusive, apresentam taxas muito maiores. Olha esse aqui, IPCA mais 14,75% ao ano. Mas, com certeza, pessoal, quanto maior a taxa, isso é óbvio, tá, pessoal? É uma lógica. Quanto maior a taxa, maior o risco daquele empreendimento. Bom, o desembolso do fundo aqui, ele tem aí um percentual, o maior percentual dele são em CRIs, o segundo maior aqui são debêntures, tem um percentual aqui também em desenvolvimento e uma pequena parcela não, né, 10%, quase 11% em caixa proveniente provavelmente dessa última emissão de cotas que o fundo fez. Como eu disse para vocês, o fundo tem praticamente 100% do seu portfólio com proteção da deflação, então não se preocupe tanto assim com deflação, ela vai ser boa no caso para o nosso país de modo geral, tá, pessoal? Então a deflação via de regra ela é interessante. Em relação a segmentos, isso aqui também obviamente aumenta o risco, multipropriedade é extremamente arriscado, ele tem 33% do portfólio do fundo em multipropriedade, tem 43% no loteamento, tem 18% residencial horizontal e 6% residencial vertical. Aqui a diversificação por estado, né? Ele tem até uma certa diversificação razoável, né, pessoal? Obviamente a maior parte aí é em São Paulo, tem uma parte aí também na Bahia, enfim, mas tem uma diversificação até razoável. Em relação aí ao desembolso por classe, né, 78% única, 5% sênior, 9% mezanino e 8% subordinada. Indexador principal do fundo é o IPCA com 81% e os demais aí GPM e CDI. Em relação às obras, de 0 até 33% representa 3%, ou seja, começando as obras, de 33% até 66%, 14%, e de 66% até quase concluir a obra, 59%, então está bem adiantado já, e obras concluídas 100%, 23% do portfólio do fundo, né, do desembolso do fundo, melhor dizendo. Em relação ao desempenho no mercado secundário, né, a gente já viu que tem essa volatilidade, então tomar cuidado na hora de investir no fundo, né? Ficar atento quanto a isso, tá? Eu tô te avisando porque às vezes muita gente tá começando, aí vem investir no fundo, aí de repente amanhã o preço da cota cai ou o preço da cota sobe, a pessoa não entende o porquê que aconteceu isso, então é importante você saber. E é por isso que é importante, tá, galera? Quem se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha o vídeo, com certeza vai ter sucesso nos investimentos. Então já faz isso agora, confere se você está inscrito, se você tem essa dúvida. Em relação à quantidade de operações, número de cotistas, patrimônio líquido do fundo, via de regra, todos eles estão crescendo bastante, olha só. Base de cotistas fenomenal, aí crescendo cada mês que passa mais. Então isso é muito interessante, isso é bom para o fundo, dá liquidez, dá vários pontos positivos para o fundo. Dividend yield acumulado, o fundo apresenta também uma rentabilidade ótima, muito boa. É como eu disse, pessoal, o RPR11 é aquele fundo assim, bom, você olha para ele, caramba, tem números excelentes, assim, não tem que falar dos números, tá? Exceto aí, às vezes, as taxas, a gente fala, a taxa é um pouco alta e tal, mas o fundo paga bem, sabe? Então ele tem que cobrar taxas mais altas. Então, assim, o fundo redondo, né? Você olha para ele em relação a números, em relação a essas coisas, o fundo ele é redondo. Só que ele tem essas questões de risco, tá? Por fazer investimentos mais arriscados, ele tem esse risco maior na hora de investir, beleza? Pessoal, no relatório gerencial é isso, assim, via de regra agora não tem muito mais o que a gente ficar falando aqui, seria mais um resumo das operações, então é interessante você olhar o relatório, ver operação por operação para entender melhor o risco do fundo imobiliário que eu estou falando para vocês aqui, mas era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Não se esquece, hein, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.